Você tinha o PlayStation 2 e você tinha que ter um chip especial pra poder jogar o God of War 2. É verdade. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Filme Jogo Pop, comigo Cláudio Prandoni e este espartano do outro lado da conexão, Fábio Gomes, tudo bem? Eu mesmo, Cláudio Prandoni, estou aqui. Ia fazer um grito de guerra, mas falei, vai estourar o microfone. Eu tentei fazer um grito falando baixo, deu tudo errado. Um grito baixo, né? Um grito baixo, parecia o Fred chamando a Vilma, foi um desastre. Uma coisa meio Capitão Caverna. É, meu Capitão Caverna. Era pra ser o Kratos. Tá. Falhei miseravelmente. Falhei tá. miseravelmente. Mas falhou com muito sucesso. Com muito sucesso, com muito... Cabeça erguida. Mesmo quando ele erra, ele acerta, ele vence e segue vencendo, assim como o nosso espartano favorito, Clayton, o Kratos da série God of War, que celebra neste mês de março de 2025 20 anos de história, Fábio Gomes. É mais um daqueles momentos que a gente fala, nossa, mas eu estava lá quando os antigos encantamentos foram criados. Eu lembro de ler preview do primeiro God of War em revista de videogame. Hoje nem em revista existe mais. Nossa, é um desastre, né, cara? Porque assim, God of War, ele é de uma época, né, do PlayStation 2, que quem viveu a época do PlayStation 2 sabe como era importante você ir no seu revendedor de games mais próximo, vamos dizer assim, se é que você me entende, a pessoa que vendia os games pra você, e ele tinha ótimas recomendações. Então, eu lembro de chegar e tá passando o God of War na TVzinha, e o cara fala, ó, mano, esse jogo que chegou agora, esse é foda, esse é bom pra caramba, tem que pegar. E esse, ele era, como era novidade, ele era um pouquinho mais caro, ele não era R$10, ele era 20. Ô, louco! Então, era dobro, mais difícil. Né? É o dobro, cara, é difícil você ter que comprar um negócio desse. E aí você ia lá, economizava, pronto, comprei. E eu lembro de jogar e ter essa sensação de... Pô, assim, a gente era novo, né? A gente devia ter o quê? 14? Não, 15? Já era mais velhinho, se era 2005... Eu já tinha... 17. Já era meninão. Então, já era um pouquinho mais velho. Então é 17, a gente tinha uns 17 anos. Mas ele ainda era um jogo feito pra meninos jovens dessa época, sabe? Então, tipo, tinha minigame de sexo. Então você tinha... No começo lá, você... Caramba, ele é transão, não sei o quê. É lógico que a gente tá brincando aqui, mas o mais interessante era que tinha gráficos muito bons e a história era muito boa. Foi uma sensação muito singular, assim, de jogar aquele primeiro jogo de 20 anos atrás. Como é que foi a sua, Prandoni? Cara, então, eu lembro de ler preview nas revistas, na EGM Brasil, na época eu já tava na faculdade, mas eu acabei demorando, assim, pra, de fato, jogar o primeiro God of War. Eu fui jogar ele já na época em que já tinha o 2 também. Eu demorei, assim, pra ter acesso a um PlayStation 2, pra ter um meu, assim, na época eu só ia na casa dos amigos. Aí quando você ia na casa dos amigos jogar Play 2, você jogava o Winning Eleven, né? Sim, era isso que você queria jogar. Alguma coisa... Então, assim, até eu ter um PlayStation 2 meu, já tinha saído o God of War 2, então eu meio que joguei os dois em sequência. Eu acho os dois muito bons, o God of War 2 acho ele fantástico. É um jogo que tem viagem no tempo, então já pega num dos meus pontos fracos. Assim, tem muitas coisas desses jogos que hoje em dia envelhecerão mal, né? Com toda essa parte de violência excessiva. Mas, cara, me encanta muito todo o lance também da mitologia grega, né? Que os jogos usavam, assim, muito forte como inspiração, né? Os cenários que o Kratos visitava, destruía, detonava, os deuses que você enfrenta, todos os outros heróis épicos e tal... Tudo aquilo tem fundamento em alguma lenda, em algum lugar, em toda a mitologia grega, cara. Isso me fascinava muito. E continua até hoje da mitologia nórdica e tal, né? Mas na época já me pegava muito forte todo o lance da mitologia grega. E eu gosto especialmente como o final do primeiro jogo já subverte, né, a história, né? Porque... o nome do jogo, né? God of War, Deus da Guerra. Você começa, se descobre que o Kratos, ele é meio que um vassalo, um minion do Deus da Guerra. Mas termina com você
destruindo ele e tomando o lugar dele, e isso bagunça toda a mitologia grega. Acho fantástico. Eu lembro muito do final do primeiro, que você tinha uma hora que você enfrentava centenas de você. Sim! Que era a parte dificílima. Então, são momentos que eu guardo muito na minha cabeça, né? Como você falou, tem várias coisas nesses jogos, mesmo essas coisas que quando a gente era novinho a gente gostava, que você fala, mano, não envelheceu bem, não ficou tão da hora, mas tem certas coisas também que ficam muito na minha cabeça. Essa é uma delas, no primeiro. No segundo, quem tinha o PlayStation 2, acho que vai lembrar disso, porque você tinha o PlayStation 2 e você tinha que ter um chip especial pra poder jogar o God of War 2, verdade. especificamente o 2. Porque no primeiro ele ia até uma parte só, né? Rodava, mas rodava até só uma parte. E o final, se você não tivesse aquele chip especial, você não conseguia jogar. Então, e aquele chip especial era mais caro, então não dava pra, né, era todo mundo conseguia comprar. Eu só consegui fechar o 2, que eu fui na casa de um amigo meu, eu falei lá, mano, me deixa zerar aí, eu tô aqui em tal parte. Você levava pro seu memory card, eu tava o memory card lá, e aí eu consegui fechar o 2 na casa do meu amigo. E eu fiquei, caralho, o final aberto, porque o 2 acaba, tipo, ele acaba com ele começando a guerra final contra os deuses, que vai terminar somente no 3. Então, eu fiquei muito chocado com a ideia de ter um final aberto. Me pegou de surpresa aquele final. Então, mas foi muito bom, ele subindo junto com os titãs. É animal, assim. Animal, é fantástico. Que é justamente direto o começo do 3. É muito bom. Isso daí que você falou, eu lembro de ter amigo meu que deixava o Play 2 ligado assim, por meia hora. Às vezes o jogo carregava. Tipo, deixava, não, deixa aí, vai que vai. Uma hora foi. Uma hora foi. Muito louco, né? Não, era um período que você tinha que ter 2 saves, pelo menos. Porque um deles podia dar pau. Então, assim, você tinha que ter o save principal e o reserva. Então, você tinha que salvar sempre alternado. Porque se desse pau em algum momento, você podia voltar num ponto mais próximo. Todo cuidado era pouco. Era. Seguindo adiante, Fábio, a gente já falou aqui do God of War 3, né? Que esse já saiu para o PlayStation 3 em 2010, se não me engano. Acho que foi. Eu tenho uma história legal pra compartilhar de God of War 3, porque por causa desse jogo, eu fiz a minha primeira viagem internacional a trabalho, e foi também a primeira vez que eu visitei os Estados Unidos. Que legal. Porque na época eu trabalhava no UOL, trabalhava na editoria de games do portal, e a gente foi convidado pro evento de preview do God of War 3, que foi em Los Angeles, no próprio estúdio da Sony em Santa Mônica, onde era feito o jogo. Então, cara, foi muito louco, porque assim, eu visitei o estúdio, hoje em dia já mudou o lugar, né? A Sony Santa Mônica mudou de local, né? De escritório. Então eu visitei o escritório original e, cara, assim, foi sensacional, porque é isso, a gente fez um tour pelo estúdio e depois teve um evento todo bonito, todo decorado, em que dava pra testar o começo do jogo. Depois eu entrevistei os produtores. Cara, assim, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos. Foi, tipo, foi mágico, assim, foi muito, muito legal, né? Além de todo o rolezão, assim. E depois do jogo em si eu gostei bastante do God of War 3. Acho o jogo bonito, a história é cheia de reviravoltas, um final super em aberto, né, também. Sim, e ele é um jogo que, assim, começa no pau desde a cena 0, assim, ele já assume que você tá lá porque você jogou os outros games. Então, assim, ó, é sem miséria. Vai, vambora, porrada. Uma coisa que eu sempre achei interessante nos 3 God of Wars, né, no 2 e no 3 especialmente, é as boas justificativas pra ele ter poderes diminuídos. Então, no começo do 2, ele é o deus e tal, e de repente ele perde tudo isso. No 3, o tutorial é pra você arrancar a cabeça do Poseidon, que é o chefão lá do cavalo de água. É um dos primeiros chefes, é um tutorial, assim, sabe? Então, isso eu achei muito foda. E depois a luta final contra os Zeus. Contra os Zeus. Cara. Porra, mano. É animal. É muito foda, assim. Que bom que a gente viveu aquela época. E é muito bom ver como a franquia sobre crescer também. Porque isso é muito difícil. Porque você teve 3 jogos
que foram, né, produtos de sua época, muito bons, muito interessantes, e era uma marca muito forte, que até então eu imaginava que não ia ter mais coisa. Eu não conseguia ver um caminho. Sabe, teve um final em aberto, ele saiu lá e tal, derrotou todo mundo. Mas e aí? O que fazer depois disso, sabe? Pra onde ir? E aí saiu um jogo que, assim, explodiu cabeças, né, mano? Cara, acho fabuloso o God of War de 2018, né? O reboot na mitologia nórdica. Pra mim, é o melhor da série e eu acho muito ousado, muito criativo, muito bonito e bem feito, como o jogo abraça esse legado, porque na época, quando começou os rumores de God of War vai voltar, vai ter um reboot, eu pensei que vai ser meio que um reboot do zero, tipo, eu Kratos de volta, mas só que não, é um reboot, mas que leva em conta tudo que aconteceu, e tudo que aconteceu tem um peso, né, na história, em quem o Kratos se tornou, em alguns momentos, assim, cara, assim, lá na frente da história do God of War de 2018, quando o Kratos percebe que, mano, deu ruim, eu vou ter que pegar as lâminas do caos de volta, você fala, não é possível, aquilo tem um peso dramático que depois você sente jogando também, né, quando o Kratos começa a usar as lâminas, você fala, caramba, é o bichão mesmo, é ele. É muito louco, cara, porque você sente o quanto doeu fazer tudo aquilo que ele fez e quanto de culpa ele carrega também. Porque o que a gente tava falando dos primeiros que não envelhecem bem é que, assim, ele é violento pra caramba e, assim, passou. Ele mata todo mundo, mas vai matando como se não houvesse amanhã, sabe? Tipo, morreu. Pronto, eu sou o Deus, eu sou fodão, blá, blá, blá. E aí, no God of War, você vê a responsabilidade e o peso disso em uma pessoa. E aí, como ele tá tentando se redimir junto com o Atreus. Esse negócio, pra mim, é tão foda. Então, assim, a gente ter vivido e jogado os 3 primeiros jogos, onde você viu aquela violência exacerbada, absurda, e finalmente ela pesar nele, e ele tá tentando o máximo que ele consegue de toda a dureza dele, de todo o ser pesado que ele é, criar um filho da melhor maneira possível, sem a companheira dele, que você começa o jogo com ele enterrando ela, você fica, meu Deus, cara, que ideia boa, e a dinâmica dos dois, como eles mudaram o jogo também, porque o gameplay ficou diferente. Ficou, né? Muito. E acertaram, né? Acertaram demais. Depois isso tudo foi muito expandido no Ragnarok, né? Que aí mergulha ainda mais fundo em toda a mitologia nórdica, traz também toda uma outra interpretação sobre o deus da guerra, só que agora nesse contexto todo também, de mitologia nórdica, do Ragnarok, do fim do mundo. Cara, eu acho a transformação toda muito bonita, né? E tem vários registros aí, especialmente da época do God of War 2018, de como isso reflete muito da vida do diretor, o Cory Barlog. Porque ele trabalhou no primeiro, ele foi diretor do God of War 2, na época ele era mais novo, e ele saiu do estúdio, foi participar de outros projetos, ele volta pro God of War 2018, no momento em que ele está se tornando pai, e ao mesmo tempo, o pai dele está trabalhando com ele junto no mesmo projeto. Então, muito das experiências pessoais dele acabam, né, transparecendo, acabam sendo levadas também pro jogo. Então, tem toda essa parte narrativa que eu acho bonita, mas também, tecnicamente, é um jogo épico em todos os sentidos. É muito bonito, a jogabilidade mudou, mas continua muito boa, muito envolvente, muito divertida e criativa. Cara, assim, pra mim o reboot todo de God of War é bonito, cara, eu gosto. É um reboot que soube evoluir a história, né? Ele não nega o que teve no passado, e consegue acrescentar a tudo isso, né? Então, isso é um negócio muito difícil de você fazer. Porque você podia fazer uma continuação qualquer coisa, podia fazer um God of War 4, que é, sei lá, algum outro deus indo atrás dele, sei lá, alguma coisa, alguma besteira, ele tentando matar alguém que faltou. Mas a genialidade pra mim tá aí, porque você não tinha mais o que contar naquela cultura grega que ele tava inserido. Pra onde nós vamos levar ele? Vamos levar pra um negócio diferente, vamos assumir que existem vários mundos de mitologias e ele foi um deus em um desses mundos e agora ele tá tentando sobreviver
nesse outro aqui. E vamos ver o que acontece. E isso é muito foda. E eu gosto muito do design dos personagens. Você tem... Nesse jogo você tem o Thor, e a gente tá tão acostumado com o Thor da Marvel, que é o Thor Fortão, bonitão, loirão, Chris Hemsworth, não sei o quê. Nesse é um Thor que, mano, ele é grande. Ele é forte, ele é forte, mas ele é gordão também, ele é diferente, ele é mais nojento, ele não é o Thor limpinho, né? Então isso é muito foda. E a cena em que eles estão lutando, se não me engano é no 2, né, no Ragnarok, em que você morre assim uma hora, e aí ele fala, a gente ainda não terminou! Volta aí aqui, Volta aqui, ele te ressuscita, você faz, cacete, o controle pula na sua mão, você fica, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Bom demais. Sério, são experiências maravilhosas. Eu fico muito feliz de ter vivido cada uma delas na sua época, né? Então, acho que tirando o God of War 2018, foi o único que eu não joguei quando saiu. Só fui jogar quando eu comprei o Play 5. Mas todos eu joguei razoavelmente próximo do lançamento. Então, pegar todo o hype da época, as conversas, sabe? Tipo, todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma franquia muito importante. E, assim... Eu tenho certeza que ela não vai morrer tão cedo. Não. Apesar de não ter nenhum jogo à vista, nós temos pelo menos uma produção vindo aí, né, Pranas? Com certeza, vai ter uma série, né, de God of War em algum momento, live action, já anunciada. Se não me engano, é na Amazon que tá prevista. É no Prime Video. No Prime Video. E a gente até tem aí uma recente declaração do showrunner, o Ronald D. Moore, falando que estão planejadas pelo menos 2 temporadas dessa série. Vamos ver o resultado disso, né? Até agora a gente tem visto aí resultados variados com adaptações de obras da Sony, né? Por um lado a gente tem o The Last of Us na HBO, que é fantástico. Espetáculo. Né? É muito bem feito. Mas por outro a gente teve o filme do Uncharted, que é dispensável, né? É dispensável. Assim, se você... GG Pinheiro me deu uma dica, falou, vê dublado. Vê dublado pra melhorar. Eu falei, eu vou ver dublado. Fica melhor mesmo, olha, porque fica com aquele clima sessão da tarde. Entendi. Então... Boa dica, assim, boa dica. Se dividir em partes ainda fica ainda melhor. Mas eu não sei muito o que esperar, eu espero que seja algo interessante. Tô torcendo pra ser mais próximo de The Last of Us, como você falou, acho que é o suprassumo das produções de videogame recentes, que soube explorar muito bem uma história, né, que é bem interessante. Só que é isso, em que momento eles vão partir? Provavelmente de 2018, né, mas... Poxa, todo aquele peso que aconteceu no 1, 2 e 3 fica meio... complicado, fica né? meio fora, né? É difícil você adaptar essa história mesmo. Porque é muito interessante o que aconteceu no 1, 2 e 3. Eu acho que dá pra você adaptar, mas tem que adaptar com muito, sabe, respeito e cuidado com a obra. Porque, senão, todo o peso que ele carrega no God of War de 2018 perde se você não sabe... Tudo que ele fez tem que ser muito bem trabalhado com flashbacks, tem que mostrar como ele era um ser violento e como ele luta contra essa natureza que é dele, né? Porque ele era um servo do deus da guerra, que gostava de guerrear, que vendeu a alma dele pra vencer uma batalha. E como que você vai mostrar tudo isso sem mostrar... Né, que ele sacrificou a família dele fazendo isso, a família dele, né, do começo lá de Roma. É Roma, né? É Roma. Do começo de Roma. Grécia, na Grécia. Na Grécia antiga, Porra. Na Grécia. Grécia, Roma, caceta. Mas que ele sacrificou a família dele da Grécia, né, pra depois tentar fazer uma outra família e redescobrir o amor lá em 2018. Então, assim, é muito foda a história, só que tem que tomar um cuidado pra contar ela da melhor maneira possível. Concordo total. Antes da gente encerrar, queria comentar aqui de ao menos 2 participações brasileiras muito marcantes em toda a franquia God of War. Primeiro, a gente tem o artista Rafa Grassetti, que foi ele quem fez o redesign do Kratos pro reboot na mitologia nórdica, né? Então ele que deu essa cara, o Kratos barbudo, foi esse cara que deu contornos finais, né? Que é muito marcante, é muito icônico esse visual do Kratos mais velho, o Kratos barbudo da mitologia nórdica. Além disso, a gente tem também o dublador brasileiro do Kratos, o glorioso Ricardo Juarez, que muita gente aí conhece também como dublador do Johnny Bravo, e enfim, de uma infinidade de outros personagens. O Ricardo Juarez começou a dublar o Kratos do God of War Ascension, que ele é uma prequel,
que saiu pra Play 3 e depois ficou fixo, né? Tá no God of War 2018, tá no God of War Ragnarok. Ele tem um carinho muito grande pelo personagem, da mesma maneira os brasileiros têm um carinho muito grande pela caracterização que ele deu pro espartano nos games, então queria deixar essa homenagem aí pros dois aqui no nosso programa. A dublagem dele, assim, a dublagem de 2018 e do Ragnarok são espetaculares. Espetaculares, assim, jogar dublado é uma experiência maravilhosa, recomendo demais. E pra fechar o nosso programa, então, nossa referência esportiva nós temos também, meu amigo. Traga. Porque no São Paulo jogou o zagueiro Maicon, conhecido como God of Zaga. Ele foi o God of Zaga, ele jogou no Vasco depois. Ele chamava Maicon, ele era um zagueiro careca, ele tinha um cavanhaquezinho. E aí ele foi conhecido como God of Zaga. Assim, ele era tão difícil quando assim? Quando ele chegou, a gente ficou muito emocionado como São Paulino. Ele fez gols, o Corinthians, sei o quê, blá. Mas com o passar, jogou no gol uma partida e tal, parecia que o cara ia ser um espetáculo, ia ser o novo ídolo do tricolor. Mas foi passando o tempo passou, e aí você fica, putz, ele não é tão bom assim, né? Ele é muito voluntarioso. Mas esse jogador assim, deixa quieto. Mas ele tem o apelido de God of Zaga, ele teve esse momento God of Zaga God of Zaga, deixa eu ver. E ele passou aqui pelo São Paulo, jogou no Vasco depois. Foi uma pessoa marcante. Pô, da hora, ele tem uma carinha meio de Kratos mesmo, né? Kratos antigo, ele tem, né? Olha só, ele jogou no Santos. Jogou no Santástico. A foto da Wikipédia dele é com a camisa do Santos. Caramba! Você procura God of Zaga, aparece logo de cara, assim, a carinha dele. Doideira, God of Zaga. Ele rodou o Brasil depois, sabe? Ele foi anunciado com roupinha de Kratos quando ele foi pro Cruzeiro. É o God of Zaga. Jogou no Al Nassr também. Chegou a jogar com o Cristiano Ronaldo? Acho que não. Acho que não, deve ter jogado num período anterior. Ah, que pena. Mas você vê, ele pavimentou o caminho para o Gajo brilhar no Al Nassr da Arábia Saudita. É isso aí. Tá certo. God of Zaga. God of Zaga, aprendi mais essa. Tá certo então, meu querido Fábio Gomes. Ficamos por aqui então com mais essa edição do FJP, esta belíssima homenagem aí à série God of War. Não deixe de se inscrever aqui no canal e seguir a gente também nas redes sociais para mais programas. A gente se vê e se escuta numa próxima. Valeu, tchau!